este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, a Thaís Herédia tá no seu recesso, mas volta na quarta-feira que vem. A gente vai seguindo juntos aqui até terça. Bom, então vamos começar aqui o nosso CNN Money de hoje falando da notícia que saiu no fim da noite de ontem, 11h30 da noite, acabou a sessão na Câmara para aprovação da PEC da transição, que foi aprovada em primeiro turno. Algumas alterações ainda devem ser feitas, devem ser votadas nessa quarta-feira, para daí acontecer então a votação em segundo turno. E como que ficou a PEC? Qual que é o momento, né, o status da PEC nesse momento, já que são tantas mudanças e tantas fases, né, até a PEC finalmente ser aprovada? Bom, inicialmente tinha aquela proposta do governo Lula de 200 bilhões de reais, tirar completamente o Bolsa Família do teto de gastos por um prazo permanente, ou seja, nunca mais ter uma previsão de Bolsa Família dentro do teto de gastos. Dinheiro para Bolsa Família poderia não respeitar a nossa principal regra fiscal, mas aí algumas modificações aconteceram e o texto que foi aprovado em primeiro turno ontem na Câmara prevê aquele valor de 145 bilhões de reais, que é um espaço adicional que agora se cria dentro do teto, então esse valor não é tirado do teto, ele fica lá dentro, no valor de 145 bilhões de reais, o que acaba enfraquecendo ainda a regra do teto de gastos, porque cria mais uma exceção, mas não exclui por completo a regra do teto. Ainda tem aqueles 23 bilhões de reais que são referentes a 6,5% das receitas extraordinárias, o que o governo arrecadou de forma extraordinária, então pode ser usado para investimentos, que é aquele valor que estava sendo pensado ali para recompor a verba que foi bloqueada do orçamento secreto. Além disso, tem alguns penduricalhos que podem levar o texto ali para uns 200 bilhões de reais, mas aí tem uma discussão entre os economistas, especialistas em contas públicas, se isso conta como um gasto adicional ou não, porque tem verbas de fundos que estão parados, de PIS/PASEP, etc. Mas basicamente o número que a gente tem aí dessa PEC são os 145 mais os 23 bi, que somam 168 bilhões de reais. Era um valor que já era esperado, mas o que teve de novidade ontem? O prazo da PEC. Então, havia um prazo ali de que a PEC poderia ter esse valor aí de 168 bilhões de reais, algo equivalente a isso, pelos próximos 2 anos, né, como exceção ali ao teto de gastos. Então, com isso, abriria-se um espaço dentro do teto aí para esses 145 bilhões, também investimentos equivalentes a 6,5% das receitas extraordinárias, e isso valeria tudo por 2 anos. O governo Lula até queria que fosse de forma permanente, depois passou para 4 anos, estava tentando brigar por 2 anos, agora ficou em 1 ano. Por quê? Aconteceram algumas negociações aí no meio do caminho. O governo Lula teve a vitória de manter o valor, então a PEC não foi desidratada, porque havia uma expectativa também que os parlamentares pudessem desidratar ainda mais a PEC, ou seja, reduzir ainda mais o seu valor. Mas o que aconteceu ao longo dessa semana também foi que o Gilmar Mendes permitiu ali ampliação do Bolsa Família de 400 para 600 reais, fora do teto de gastos, o equivalente a 52 bilhões de reais. E aí, com isso, o governo Lula ficou mais confortável para negociar a PEC, e aí, com isso, também não precisou desidratar ou abrir mão ali do valor. Os parlamentares não estavam mais com tanto poder de barganha, o governo Lula estava mais confortável com essa exceção aí ao teto de 52 bilhões, que foi definida pelo ministro Gilmar Mendes, então ficou numa situação um pouco mais confortável. Com isso, o que os parlamentares negociaram foi a redução para 1 ano. É algo que eu já vinha falando aqui, que poderia acontecer desde o começo da discussão sobre a PEC. Por quê? Porque os parlamentares, eles não vão querer entregar de mão beijada a possibilidade de o governo Lula gastar o quanto quiser pelos próximos 4 anos de gestão. Eles vão querer a cada ano ficar barganhando. Então, tudo bem, a gente passa a PEC, mas com isso vocês em troca distribuem verbas para emendas parlamentares. Ok. Aí chega em 2023 e já negocia para 2024. Se eles derem de mão beijada os 4 anos já, liberação de gasto total, o que acontece é que eles não têm poder de barganha aí nos próximos anos. É por isso que já havia uma expectativa de que o prazo fosse reduzido, mas como não era certo, isso acabou animando o mercado. Explica a alta da bolsa de um pouco mais de 2%, enquanto lá fora os mercados tiveram um fechamento em leve alta, no caso dos Estados Unidos, ou as bolsas ficaram mistas, no caso da Europa, depois de dias de queda por causa de aumento de juros, também a situação lá do Banco Central do Japão, já vou falar sobre isso, mas basicamente o Ibovespa foi na contramão do mundo e subiu por causa da redução desse prazo. Também ficou acertada nessa discussão sobre a PEC que o orçamento
secreto, que é o orçamento do Centrão, as emendas de relator, que são aquelas verbas que vão para redutos políticos, não tem transparência, ficou acertado que o valor que estava previsto para orçamento secreto no ano que vem, 19 bilhões, metade dele vai ficar com o Centrão, vai ser distribuído para o Centrão via emendas individuais. Então, o Centrão ali articulando para não perder o seu orçamento ou parte dele para o ano que vem, depois que o STF julgou inconstitucional o orçamento secreto, justamente por causa da falta de transparência sobre o uso dessas verbas. Então, entre as negociações, houve redução do prazo, essa definição sobre as emendas de relator, que passam a ser destinadas como emendas individuais, então o Centrão conseguiu ali articular para não perder esse orçamento todo para o ano que vem, mas basicamente o valor foi mantido e não teve desidratação, não reduziu, porque o governo Lula, como eu disse, estava confortável ali depois que Gilmar Mendes tomou a decisão de tirar a ampliação do Bolsa Família do teto de gastos, né, e permitir o pagamento do Bolsa Família. Qual que é a lógica da alta da Bolsa, né? Ainda que os valores sejam altos, do ponto de vista do mercado representa mais risco fiscal, aumento de juros, aumento desvalorização do real, aumento do dólar. Qual que é a lógica que o mercado viu nessa negociação? Tava prevendo ali com um temor de que o valor ficasse maior, de que a PEC fosse ampliada do prazo de 2 anos, de repente viu que, tudo bem, o valor não é bom, mas ficou dentro do que era esperado, só que teve uma surpresa positiva que foi a redução do prazo, por isso que a Bolsa subiu. Agora, fazendo uma análise um pouco mais distanciada e mais estrutural dessa situação, é mais do mesmo que a gente já vinha falando aqui. É uma PEC que ela tá com um valor acima do que seria necessário para fazer a recomposição de recursos, de programas essenciais. O Brasil tem uma necessidade muito grande de recomposição de verbas para programas importantes, como é o caso do Farmácia Popular, para universidades federais, para o próprio Bolsa Família ampliado, já que mais famílias entraram na miséria. Então, com isso, a necessidade de mais recursos, investimentos sociais é clara e é cristalina, e todos os economistas concordam com isso. O que eles dizem é que como que vai ser paga essa conta, né? Esse é o questionamento, porque a forma de pagar essa conta é que traz as complexidades. Porque não existe almoço grátis. Seria muito lindo viver num país em que fosse possível aumentar gastos de forma desenfreada, sem consequência alguma, para recompor e fazer investimentos sociais, infraestrutura, tirar os pobres da linha da miséria, fazer todos os programas sociais necessários. A questão aqui, é importante entender esse conceito, é que quando as contas públicas se descontrolam, isso gera uma percepção de risco maior do país, isso gera uma fuga de capital, gera aumento de dólar, que gera inflação, e a inflação é um imposto que prejudica principalmente os mais pobres. Isso se reverte em esfriamento da economia, em desemprego, uma crise econômica, uma crise fiscal, uma crise nas contas públicas gera uma crise econômica. E a crise econômica afeta principalmente aqueles que são mais pobres. Então, no fim das contas, é necessário um programa emergencial para recompor esses recursos. Economistas muito sérios falam que seria algo entre 80 e 100 bilhões de reais o suficiente para recompor esses programas, as medidas mais urgentes, e depois se pensar em reformas, em cortes de gastos, para daí fazer as coisas da forma correta, com sustentabilidade, para fazer uma melhoria, para aumentar e reduzir desigualdade, melhorar a qualidade de vida dessa população mais pobre. A gente conversou sobre isso com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, e a minha pergunta pro Alex foi: Alex, como que a gente vai pagar essa conta, né? O bode continua na sala, o valor continua perto ali de 170 bi, se pegar os penduricalhos vai para 200 bi. Como pagar essa conta? Pode ter aumento de impostos? Vamos ver o que ele respondeu. Com esse novo cenário fiscal no qual nós temos, primeiro, o aumento dos gastos por parte do governo na questão do auxílio às pessoas com necessidade, que em parte é justo. Nós temos um cenário de desaceleração econômica que deve naturalmente reduzir o ritmo de arrecadação do governo. Também vai ter ali outras receitas extraordinárias diminuindo, como foi, por exemplo, royalties de commodities, né, de exploração de recursos naturais, dividendos de empresas estatais federais. Nesse cenário, a conta não fecha. Se a conta não fecha, é esperado, sim, uma discussão, pelo menos um início de discussão de aumento da carga tributária. A gente pode ter, por exemplo, uma CPMF voltando travestida com outro nome, nós podemos ter fim de desonerações, né? Nós podemos ter ali outras situações de aumento da carga tributária, mudando um tributo ou outro, porque, infelizmente, hoje o país não tem como reduzir a carga tributária, porque o país gasta muito, gasta mal, mais de 95% do orçamento são despesas obrigatórias, ou seja, é o dinheiro carimbado, sobra 5% para o governo ter flexibilização. Então, se não houver
um pacto pró-Brasil ou uma reforma pró-Brasil no sentido de reduzir despesas e melhorar a racionalidade do aparelho tributário, Priscila, eu não vejo outra saída a não ser ter uma elevação da carga tributária, infelizmente, de uma forma que a gente já tem há muito tempo e a gente não consegue sair dessa situação, né? Tá aí, então, a opinião do Alex dizendo que pode sim haver aumento de carga tributária para pagar essa conta, né? Vamos ver como que vão ser as próximas discussões, se seria possível fazer algum tipo de reforma, de corte de gastos que evitasse essa elevação de carga. Também há muita resistência de elevação de carga, mas fato é que o governo Lula precisa pensar em algum tipo de regra fiscal, de alguma arrumação das contas públicas, para não ficar só o custo, né? Para não ficar só o gasto, mas para ficar também uma possibilidade de aumento de receita, de corte de despesa, para que as nossas contas públicas sigam, então, de forma sustentável. Bom, gente, vou mudar aqui de assunto rapidamente para falar sobre um levantamento que foi feito com exclusividade aqui para o CNN Money pelo Viaja Lá sobre passagens aéreas. Porque os aeronautas, os pilotos e os comissários de bordo estão fazendo greves nessa semana. Quem viajou pelo país talvez tenha notado, tenha tido algum atraso em voo ou até cancelamento por causa dessa greve. E o que eles estão alegando é que as passagens aéreas subiram muito os preços sem um aumento correspondente no salário deles. Então, o salário está estacionado enquanto os preços das passagens estão subindo muito. E aí, os aumentos das passagens, eles chegam, em alguns casos, a cerca de 84% em um ano. Então, do fim do ano passado para o fim desse ano, de dezembro do ano passado para dezembro desse ano, os aumentos chegam a 84%. Só para citar algumas das rotas mais concorridas e mais demandadas, São Paulo, Recife, passagem média está custando R$ 1.500, aumentou 40% sobre o ano passado. São Paulo, Salvador, R$ 1.444, aumento de 60%. Rio de Janeiro, São Paulo, famosa ponte aérea, R$ 1.028 é o preço médio, um aumento de mais de 84% do ano passado para esse. Rio de Janeiro, Recife, R$ 1.400, aumento de 33%. Salvador, São Paulo, aumento de 48%, R$ 1.156 a média. Então, são valores que mostram que os preços de fato aumentaram, então o que o pessoal está sentindo se comprova e se reflete aqui nos dados desse levantamento. E aí, o que os especialistas explicam, e foi essa análise que a gente trouxe, são alguns fatores que explicam esse aumento de passagens. Tem o fator custo, que acaba afetando a oferta, então custo do combustível, custo do leasing das aeronaves, custo das tarifas aeroportuárias, o dólar, o câmbio, que é importantíssimo. E aí a gente tem as principais variáveis sendo aí os combustíveis, que respondem por cerca de 45% dos custos das empresas aéreas. Então, esse custo é muito importante. O querosene de aviação, ele até deu uma suavizada aí nos últimos tempos, mas se mantém um patamar alto. E o dólar também, o nosso real está desvalorizado. Então, como o preço do combustível querosene é baseado no preço do petróleo, isso acaba mantendo o valor elevado. E aí tem o fator demanda. Se ninguém tivesse comprando passagem nesse preço, talvez as companhias aéreas tivessem e fossem obrigadas a reduzir os preços. Mas não é o que está acontecendo. As pessoas estão comprando passagem, então tem uma série de fatores. A gente conversou com o Cleveland Prats, que é professor da FGV e também especialista em aviação, que ele estava falando. Então tem os custos ali das companhias, mão de obra, que eu esqueci de falar, os outros custos, combustíveis, leasing, tarifas aeroportuárias, e do outro lado tem a demanda. Se a demanda não reage a esse preço, a companhia precisa reduzir preço. Aí ele falou que tem alguns fatores que afetam a demanda, que é a capacidade de parcelamento da população, que é também a competição no mercado. A gente tem um mercado muito concentrado em 3 companhias aéreas, então isso acaba também jogando os preços lá para cima. E aí tem um outro fator que é importante a gente colocar aqui também, que é o fato de as companhias aéreas, durante a pandemia, terem tido muito prejuízo e agora, percebendo que há um aumento da demanda, que as pessoas, depois das restrições, estão querendo viajar mais, as empresas estão voltando a viajar, com essa recomposição da demanda, as empresas estão aproveitando também para recompor margens, ou seja, para correr atrás do prejuízo lá da pandemia. Então, estão jogando mesmo os preços lá para cima, e até isso tem relação aí com o que eu falei sobre greve, etc. E aí eu conversei com o Cleveland, perguntei exatamente sobre essa questão da recomposição de margens, o quanto que isso também afeta os preços. Vamos ouvir o que ele falou. Mas a recomposição de margem também tem um limite. Qual que é o limite? O limite é a resposta do consumidor. E o consumidor brasileiro, hoje, ele tem uma queda de renda. Então, por mais que você tente recompor margem com variação de preços, essa é uma estratégia que, no médio e longo prazo, pode não sustentar. Então, você pode ter uma reação muito forte.
Obviamente, a gente está falando, neste momento específico do final de ano, que você tem uma demanda muito forte por viagens. As pessoas querem passar Natal com a família, querem passar o Ano Novo em outros lugares e assim por diante. Então, neste momento, você não vai ter um reflexo de reação do consumidor. Eu acho que nos próximos meses, com a inflação retomando, estou falando ao longo do próximo ano, né, com todo o problema fiscal que a gente está vivendo, e com toda essa instabilidade, a gente não tem como fazer uma previsão de para onde vão os preços das passagens aéreas, tá? Pensa sob o ponto de vista do lado do ofertante de assentos, tá? Que é o proprietário da companhia aérea. Se ele perceber que a demanda vai crescer, no médio prazo, ele vai conseguir aumentar a oferta de assentos também. Ele vai fazer novos leasings de aeronaves e assim por diante. Então, você passa a ter um equilíbrio entre oferta e demanda e, no médio prazo, o preço tende a convergir para algo mais próximo, uma estrutura de custos que seria mais razoável. O preço alto de hoje não necessariamente é um problema, porque ele tem por trás a demanda mais elevada, e a demanda mais elevada pode induzir a que as companhias aéreas aumentem a oferta de voos e de assentos no médio prazo. E aí, aumentando a oferta, o que acontece? O preço tende a cair. Bom, então a conclusão dele é que, claro, as empresas só conseguem recompor margens e jogar os preços lá acima se houver demanda. Então, o ano que vem ainda deve ser de preços altos, dólar alto, petróleo alto. Então, o que deve definir se as empresas vão baixar ou não os preços é a demanda. E ele falou desse fator positivo que talvez, se houver uma demanda alta, as empresas podem aumentar a oferta de voos. Isso poderia ajudar a reduzir um pouco os preços. Vai depender da elasticidade dessa demanda, né? Ou seja, um conceito técnico aí de economia, mas assim, vai depender um pouco de quanto que o consumidor vai aceitar ou não. E nesse jogo entre demanda e oferta, os preços vão flutuando. Mas, pela fala dele e pelos elementos que a gente tem de custos ainda pressionados, uma previsão de inflação ainda alta no ano que vem, apesar de uma desaceleração e talvez uma demanda ainda alta, a previsão não é de queda dos preços tão cedo, né? Então, para quem tá pensando e se planejando para viajar, é importante já se planejar com bastante antecedência, porque há mais chance, segundo o Cleveland e outros especialistas, de que os preços se mantenham aí altos por mais tempo do que uma queda prevista aí pro ano que vem. Não tem nenhum fator mais certo, assim, que traga alguma previsão de queda. Bom, gente, falando então sobre viagem, vamos falar um pouco sobre também os mercados globais, só pra gente fechar aqui o Money de hoje. Lá fora, as bolsas estavam abrindo o dia em alta, tentando corrigir as quedas dos últimos dias. Vale lembrar que Wall Street, o mercado de Nova York, teve uma queda, uma sequência de quedas de 4 dias, depois que os bancos centrais do mundo todo, na semana passada, subiram seus juros, como já era esperado, desacelerando o ritmo, subindo menos do que em outras altas, mas alertando, 2023 não vai ter jeito, os juros vão ficar altos ainda por um tempo. Então, basicamente, varreram as expectativas de quedas nas taxas de juros no primeiro semestre de 2023, isso derrubou as bolsas, né, desde a semana passada. Daí ontem, é natural que depois de fortes quedas, o mercado tente corrigir um pouco das perdas, né? Então, quem vendeu bastante, as ações vão ficando ali num preço um pouco mais barato, o pessoal, depois de certos dias de queda, vai às compras, né? Tentar buscar ali as pechinchas, então isso gera um movimento de correção dos ativos. Mas ontem a correção foi bem tímida. Na Europa as bolsas ainda fecharam mistas, muitas bolsas em queda, e nos Estados Unidos os índices ali com uma leve alta. Então é natural também que hoje tentem, né, fazer ali um movimento de ganho um pouco maior do que dos últimos dias, só corrigindo ou tentando corrigir uma parte dessas perdas. E aí vale falar sobre a Ásia, né, porque o Banco Central do Japão ontem tomou uma decisão inesperada de aumentar a meta dos rendimentos dos seus títulos de 10 anos. É uma coisa técnica, mas basicamente é o Banco Central do Japão dizendo o seguinte: ele que estava indo na contramão do mundo, quando o mundo estava subindo juros, ele ficava falando, não, aqui é juros negativos, para não desestimular a economia. De repente, do nada, dá 5 segundos, o Banco Central do Japão fala, não, agora a gente tá com uma outra postura, é outra direção, aumento da meta de rendimento dos títulos, etc. Então, isso gerou uma venda de títulos públicos pelo mundo, também gerou uma depreciação, uma desvalorização do dólar no mundo e uma valorização do iene, que é a moeda do Japão, contra o dólar, né? Porque se há uma perspectiva de maiores rendimentos lá no Japão, isso atrai mais investidores para lá, e aí, com a entrada de dólar, a moeda cai. Então, teve esse movimento que também acabou derrubando as bolsas
bolsas na Ásia, porque daí a renda fixa fica relativamente mais atraente, as bolsas menos. Isso acaba gerando uma queda nas bolsas, que afetou as bolsas lá na Ásia. Hoje também as bolsas na Ásia fechando majoritariamente em queda. Isso também contaminou as bolsas pelo mundo ontem, mas como os mercados vinham caindo aí vários dias seguidos, natural então que engatem ou ensaiem essa alta hoje. Dito isso, CNN Money fica por aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.